Criando a página 4 da minha HQ. Cara, eu não sabia, mas dá muito trabalho. Eu não sei desenhar, não conheço técnica de desenho. Mas o que acontece? Quando eu fui pedir para fazerem o trabalho, pediram R$ 100, 500, 400, 600. Alguns pediram até 340 por página, né? Eu, em nenhum momento, coloquei valor na mão de obra de quem eu procurei, né? Porque eu entendo realmente que dá muito trabalho. Mas o que eu pensei, cara, eu vou fazer aqui os meus bagaços, porque eu chamo de bagaço, né? Algumas pessoas chamam de sketch. E aí, depois que eu fizer, fica mais interessante para eu poder procurar alguém para estar fazendo, né? Ou então tá trabalhando. E, cara, mesmo eu fazendo os bagaços, dá muito trabalho. Muito trabalho. Mesmo sendo só rasura, mesmo sendo só tudo feio, mesmo sendo tudo bagunçado, cara, dá muito trabalho, pelo amor de Deus. E aí, o que acontece? Tava perguntando se eu faço tracing, né? Que depois eu fui pesquisar. É quando você usa uma imagem e você faz, tipo, cobrindo, correto? O que acontece? Eu faço esses bagaços aqui e depois eu utilizo para poder estar fazendo mais organizadinho. Eu achava que isso menosprezava um pouco o trabalho da pessoa, mas depois eu fui ver que alguns artistas fazem isso, quando não conseguem fazer uma mão, um pé, ou até mesmo para poder facilitar o trabalho deles. Outra coisa também, eu fui pesquisar como é que é feito pelo computador. Eu percebi que pelo computador às vezes é um pouco até mais simples, até mais fácil, né? Já que você consegue estar puxando as linhas e elas ficam totalmente corretas. Cara, outra coisa também que dá muito trabalho. Eu fui tentando fazer as casas. No fundo, eu queria fazer casas padrões brasileiras. Mas, cara, eu percebi que dá muito trabalho. Então, o que foi que eu comecei a fazer? Casas padrões, quadrinhos infantis, tá entendendo? Aquela casa que tem à frente um V e é isso. E o mais básico possível poder, pra quando eu mandar essas folhas pra pessoa finalizar, para poder ela entender mais ou menos o cenário, né? E o que tá acontecendo em cada quadro, o que eu quero em cada quadro. Outra coisa, eu tô vendo se eu consigo pagar alguém para poder finalizar digitalmente, mas se eu não conseguir, vai ser jeito eu mesmo partir para cima. Eu estava vendo algumas técnicas de desenho, né, para poder desenhar o rosto, direção, posição e tudo mais. Cara, outra coisa também, o personagem eu criei com muito detalhe, anel, relógio, sei o que, tal. Cara, pelo amor de Deus, eu tenho que tirar e deixar o mais slim possível. Cara, agora eu entendo porque que Invencível, no última animação, tava tão slim. Porque, meu Deus do céu, dá muito trabalho. Agora imagina uma animação. E falaram que o Invencível só tinha 11 animadores. Meu Deus do céu. Cara, outra coisa também. Como eu não sei técnicas, eu tenho que ficar puxando referências da mente, né? Então eu fico muito tempo vendo outras revistas em quadrinhos. Eu fico vendo outras obras. Uma obra que eu comprei agora foi Sense a Life, né? E eu tava pegando algumas referências de ângulo. Porque eu não sei muito bem como é que eu faço para fazer a parte do movimento. Por enquanto tá muito fácil. Porque estão só na parte de diálogo e tudo mais. Depois eu vou ter que colocar os balões, né? Mas depois que for para movimentos, para pancadaria, eu tenho que ver como é que eu vou conseguir fazer isso. Então eu não sei muito bem como eu posso estar trabalhando isso. Sobre o meu planejamento, todo o roteiro já está pronto. Agora eu preciso trazer para o papel. Cara, é muito complicado, porque quando eu fiz o roteiro, eu imaginava ele pulando, fazendo isso. Só que quando vai pro quadrinho, não pode, tem que ter esses saltos temporais. Tipo assim, se ele tá saltando, já tem que ou tá no meio do ar, ou já finalizando. Então não tem como tá fazendo todo o percurso até ele chegar, cara. E isso é algo que me incomodou muito. E outra coisa, é até interessante eu mesmo estar fazendo, porque ou se um dia eu for contratar alguém, eu consigo ter a compreensão e saber, cara, não é fácil e dá muito trabalho. Outra coisa, no roteiro eu coloquei muito personagem, cara. E aqui, até a página 5, só vão estar envolvidos, no total, 6 personagens, né? No máximo estourando 7. E eu já tô arrependido, que eu acho que eu devia ter feito o roteiro esperando que eu fosse fazer e não que eu fosse pagar alguém. Porque, cara, eu sei, beleza, vai ficar muito bom o trabalho de outras pessoas, mas não tem condição de eu estar pagando agora. Então o jeito é eu mesmo partir pra cima, fazer essas folhas e depois seja o que Deus quiser. Se você ficou até agora escutando eu falar, cara, não sai daqui sem dar uma dica, ok? Pode ser crítica, pode ser motivação, pode ser humilhação. O importante é você não sair daqui sem comentar nada. Comenta alguma coisinha, vai ajudar demais. Também estamos com o canal no YouTube, ok? Eu creio que é a melhor plataforma para estar notificando vocês e atualizando sobre como tá indo. Vou contextualizar um pouquinho o que está acontecendo aqui nessa página 4. Na página 1 e 2, eu tentei mostrar mais o dia a dia ali do Sermal, né, que é um dos personagens principais. E chega para visitar ele o Zaiko, né, para dar um olá e tudo mais, para conversar, para se atualizar. Só que no final da rua do Sermal acontece uma explosão. Na verdade é o nosso vilão chegando. O nosso vilão se chama Jafra, ok? É ele chegando com vários soldados, né, e seu braço direito, a Drena. E aí o que acontece? Todos correm para fora para poder entender melhor o que está acontecendo. Nessa cena aqui, o Sermal, ele tem uma habilidade especial que ele consegue sentir a energia da pessoa. Então ele consegue sentir a energia do Jafra. Ele é o único da série que consegue sentir. É algo que a gente vai desenvolver mais pra frente, porque é algo bem interessante. Então vamos supor que fosse o Ki de Dragon Ball e apenas uma pessoa conseguisse sentir o Ki de outras pessoas. Consegue entender quando o Goku lutou com o Freeza e o Freeza não conseguia entender o que seria o Ki? Exatamente, é mais ou menos essa proposta. Mas a gente vai desenvolver, vai ficar bem legal, tá?
Cara, lembrando que esse vídeo total deu quase 50 minutos só pra fazer essas bobajadas aí, tá? Então o que acontece? Eu não finalizei todo aí, eu vou fazer um outro vídeo finalizando a página 4. E dá muito trabalho, cara, minha mão já tava doendo. Pode duvidar, mas tava doendo. Toda hora eu tô soltando o lápis porque dói, tá? Ok, mas o que é que o vilão foi fazer nessa rua? Cara, é o seguinte, o Zaiko tem uma habilidade muito especial. E outra coisa, nesse universo, as pessoas conseguem estar utilizando poder, mas existe um grande sacrifício para isso. Todo ser humano ele tem um total de 100% da sua alma. A gente também criou um nome para poder se referir à alma da pessoa. Só que um ser humano que conhece artes marciais ou controle dessa energia só consegue controlar no máximo de 2 a 3% dessa energia, ok? O que acontece? O Zaiko, ele tem uma habilidade que ele consegue usar um pouco mais do que 3 ou 2%, porque ele é um pouco fora da curva, assim como o próprio vilão. O vilão, ele tem um dispositivo que ele consegue encontrar esse tipo de rastro de energia. Então, quando alguém utiliza, ele consegue estar detectando onde foi utilizado, já que ele não consegue sentir a energia. O Zaiko tem uma habilidade que ele consegue atravessar dimensões, ele consegue entrar em outra dimensão. Nessa busca por esse local, o vilão ele consegue saber exatamente energias semelhantes a esse local, porque ele chegou bem próximo de acessar esse lugar. Então ele fica procurando energias parecidas, porque ele entendeu que existe algum local na Terra que tem um acesso mais fácil para esse local. Só que é que tá, o Zaiko chegou a usar nessa rua aí do Ser Mal, entendeu? Então o vilão tá chegando aí porque ele quer entender aonde é que tá essa porta. E aí que vai começar o grande confronto.